Então, realmente é uma alegria louvarmos o nome do Senhor e estarmos reunidos aqui confiando na graça de Cristo por nós. E hoje nós temos o privilégio também, a alegria de começar um novo estudo, uma nova série. E sempre é muito bom quando nós temos essa expectativa, né, de começar um novo projeto, um novo desafio, e ainda mais quando se trata da palavra do Senhor, que muito tem a nos ensinar e a falar aos nossos corações, né? Como nós precisamos conhecer a palavra do nosso Deus. E começamos então hoje um estudo neste livro, este incrível livro do Antigo Testamento, que já foi denominado como aquele que começou a Reforma Protestante, pois foi este livro que Paulo escolheu para fundamentar a essência do Evangelho em suas cartas, a justificação pela fé, o justo viverá pela fé, que por sua vez influenciaram, as cartas de Paulo influenciaram os reformadores no grande avivamento no século XVI. Então, como alguém já disse, Abacuque pode ser chamado como o bisavô da Reforma Protestante. Portanto, com certeza, os estudos neste livro serão, pela graça de Deus, muito edificantes. Amém? E o primeiro desafio dos nossos estudos em Abacuque, meus irmãos, será exatamente encontrá-lo na Bíblia. Porque ele é daqueles livros de poucas páginas e se você folhear muito rapidamente, ou se a sua Bíblia é nova e tem páginas colando, é capaz de você passar o livro todo e começar a pensar que não tem Abacuque na sua Bíblia e entrar em desespero. Eu já passei por apertos tentando achar esses livros menores, né? No seminário também era um suador, porque no seminário você não pode demorar, porque se você demora ali para achar o livro, o colega já olha de canto assim, esse aí não sabe nada de Bíblia, então você tem que achar muito rápido, e o primeiro desafio então será encontrá-lo. Você já pode ir abrindo a sua Bíblia aí, ele está mais lá para o final do Antigo Testamento, passa ali por Daniel, Oséias. Ele é logo depois de Naum e fica antes de Sofonias. Já pode deixar então a sua Bíblia aberta. Hoje nós vamos ter a introdução da série. Nós não vamos entrar na exposição do texto, mas vamos buscar algumas informações do contexto histórico e quais os temas básicos deste livro. Então a nossa mensagem hoje ela será mais informativa, nós vamos ter bastante informação, vai exigir um pouco mais de atenção, mas isso vai ser importante. Essas informações elas serão importantes para ajudar depois na leitura do livro, para você ter uma leitura mais fluida do livro, e vai nos ajudar na sequência das mensagens, ok? Nós vamos seguir hoje a sequência dos estudos basicamente com o apoio do material do pastor Hernandes Lopes, seu comentário expositivo, também uma série de pregações expositivas do pastor Augustus Nicodemos e material também do pastor Mark Dever, seu livro A Mensagem do Antigo Testamento, algumas das fontes que vamos utilizar. Se você depois quiser se aprofundar, inclusive, nos estudos de Abacuque, pode vir falar comigo. Nós temos excelentes materiais aí para os estudos, ok? Então esse será o nosso assunto hoje, e para começar, vamos buscar o nosso Deus em oração. Amado Deus e Pai, nós te louvamos, pois Tu és o Deus santo e grandioso, soberano, como cantamos nessa manhã, mas ao mesmo tempo és o Deus gracioso e que busca pecadores, ó Deus, salva pecadores pelos méritos de Jesus somente. E é no nome dele que estamos aqui nesta manhã, Pai, tendo o privilégio de sermos chamados Teus filhos e podendo conhecer mais das Tuas verdades, podendo conhecer mais o Senhor. Então nós pedimos, ó Pai, por Tua graça, ajuda esses estudos, abençoa, Senhor, essa série expositiva, abençoa a Tua igreja com o conhecimento da Tua palavra. Ajuda-me, Senhor, a ser fiel também na exposição do texto, aquilo que for falado na carne seja esquecido, que fique a obra do Espírito, que fique a Tua palavra gravada em nós.
enfim, cada pregador que passar aqui, Senhor, que seja debaixo da Tua bênção, do Teu poder, pelo Teu Espírito. Eu peço por essas vidas que aqui estão, cada vida, Senhor, capacita também a se concentrarem agora, com fome pelo conhecimento de Deus, que se revela nas Escrituras Sagradas. Faz aquela obra, Senhor, sobrenatural, que só o Senhor pode fazer. Homem nenhum pode, somente o Teu Espírito. E assim, então, nós clamamos e descansamos, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos então buscar algumas informações de Abacuque. Começando pelo contexto histórico deste livro, que é o período anterior à queda de Jerusalém, reinado de Jeoaquim. Isso está na narrativa de 2 Reis, capítulo 23 a 36, 24 a 7. Nós não vamos ler agora, mas você pode anotar aí e depois ler com mais calma em casa, pegando esse contexto aí, que é onde está inserido o ministério de Abacuque. E o livro de Abacuque ele está inserido na categoria dos profetas menores. E menores não quer dizer que eram profetas de baixa estatura. Profetas menores não é um monte de profeta baixinho. Eles são menores por causa dos seus livros, né? O conteúdo literário menor, porém a importância de suas mensagens são gigantes. É a revelação de Deus, é o Deus Espírito falando através destes homens em momentos muito importantes da história do povo de Israel e para as nações ali próximas. E estes registros estão aqui no cânon da Bíblia para nos ensinar muito também hoje como igreja. E qual foi então o período em que Abacuque desenvolveu o seu ministério? O profeta viveu no final do período do reino de Judá, antes da invasão dos babilônios. Como os irmãos lembram, o reino de Israel ele foi dividido em 2 reinos, lá logo após o reino de Davi, houve essa divisão, né? E o reino do sul, nós temos o reino do sul estabelecido com Judá, Jerusalém, e o reino do norte. E essa parte do reino do norte, exatamente por não ouvir os profetas que vez após vez pregavam a palavra do Senhor, então o povo não ouvia, né, e se afastava dos caminhos do Senhor, houve a invasão, né, a queda do reino do norte, que foi devastado pelo Império da Síria, isso aproximadamente no ano 722 a.C., quando houve a queda da cidade de Samaria. E o reino do sul, ele ainda continuou por um tempo, depois dessa queda do reino do norte, e alternava momentos de retorno à palavra de Deus, através de líderes piedosos, com momentos de afastamento e abandono dos caminhos do Senhor. E Abacuque, então, ele viveu nos tempos do reinado perverso de Jeoaquim, que foi um período bem triste, de deterioração espiritual e moral do povo da aliança. Abacuque é contemporâneo, mais jovem do profeta Jeremias, que também profetizou neste tempo pré-queda de Jerusalém. E o interessante é que o pai desse rei perverso, Jeoaquim, foi Josias, um rei muito piedoso, que reinou no tempo provavelmente do maior reavivamento da história do povo de Israel. Grande reforma aconteceu nos tempos do rei Josias. E talvez Abacuque tenha vivido a sua infância nos tempos do reinado de Josias, e com certeza ouviu falar também deste grande reavivamento. Por isso não é à toa que ele ora por avivamento nos seus dias. Tem saudade daquele tempo de grande elevação da vida espiritual e moral do povo de Deus em obediência à palavra. E como que andava o cenário político internacional nos tempos de Abacuque? Esses tempos trazem a ascensão da Babilônia. A Babilônia está tomando conta agora do cenário mundial como grande potência, né? Um povo orgulhoso, um povo cruel, que estava dominando tudo, devastando e dominando todas as terras. A Assíria já perdeu força.
Então o império já decaiu. O Egito do faraó Neco vai ser derrotado também pela Babilônia, sob o comando do príncipe na época, Nabucodonosor, no ano 605, aproximadamente 605 antes de Cristo. E estudiosos, então, dizem que essa seria a data em que Abacuque teve o seu ministério, a sua visão, a sua experiência com Deus, relatada aqui neste livro. A data seria entre 605 a 600 antes de Cristo, então, aproximadamente 10 a 15 anos antes da queda de Jerusalém, invadida pelos babilônios no ano de 587. Amém? Bastante informação, né? Estão acompanhando aí? E quem é o autor? Quem é o autor do livro? Isso está identificado logo no início, né? O livro já começa com essa identificação, profeta Abacuque. E o fato é que nós não sabemos nada, praticamente nada sobre Abacuque, acerca de sua família. É bem interessante, diferente dos outros profetas que traziam algumas identificações, né, da família, nós não temos isso no livro de Abacuque. Ele não fez questão de registrar. De onde vem, posição social, não sabemos. Seu nome é citado apenas 2 vezes na Bíblia e somente aqui no seu livro. Então, especula-se que Abacuque era um morador de Jerusalém. Então, ele trabalhava ali em Jerusalém, bem acostumado com o cotidiano da cidade, e disso vem a sua preocupação com a degradação da cidade, do povo, a situação em que ali eles estavam vivendo. Então, e aí ele foi um homem chamado por Deus como profeta e que traz um zelo ardente pela glória de Deus. Existe discussão sobre o significado do nome de Abacuque, né? Se seria relacionado com a cultura da Assíria, com o nome de uma planta, talvez por influência da cultura desse povo já, ou, mais provavelmente, com a raiz hebraica que significa abraçar, abraço. O reformador Lutero entende que este é o significado que cabe mais. Pois Abacuque foi em busca de respostas para as suas dúvidas, para a sua angústia diante de Deus, e as respostas que Abacuque obteve e o seu conhecimento mais profundo do Senhor trouxe consolo para a sua vida. E esse livro, então, deveria servir também de consolo, como um abraço, como um estímulo para o povo de Deus perseverar na fé diante das circunstâncias difíceis. Muito bem, e outra questão introdutória importante para entendermos é qual a estrutura do livro de Abacuque. Esse livro, meus irmãos, é diferente dos demais profetas, pois o que normalmente encontramos nesses livros era exatamente o profeta se levantando e falando com o povo em nome de Deus. Assim diz o Senhor. Mas aqui em Abacuque é diferente. Nós temos o registro da própria experiência do profeta com Deus, das suas indagações, as suas dúvidas, a crise do profeta. A crise do profeta está aqui, levantadas a Deus em oração, e as respostas que obteve do Senhor. Sendo assim, o livro se divide basicamente em 3 orações do profeta, seguindo as respostas do Senhor. No primeiro capítulo, Abacuque começa angustiado, com o silêncio de Deus diante da violência e iniquidade do seu próprio povo. E então Deus responde, mas não como Abacuque estava esperando. Não era bem o que Abacuque esperava. Deus diz que vai trazer os caldeus, os babilônios, um povo ímpio, para disciplinar o seu próprio povo desobediente. E isso deixa Abacuque ainda mais preocupado e confuso, que gera outra questão, provocando a segunda oração no final do primeiro capítulo. Como que um Deus santo pode usar um povo ímpio para executar os seus juízos? Os mistérios da providência de Deus assustam o profeta. E ele ora novamente, e Deus dá uma segunda resposta no segundo capítulo, através de uma visão. E nesta resposta, Deus revela que os caldeus, os babilônios, também receberão juízo. O Senhor está no controle de todas as nações da terra e todos serão julgados pelos seus atos. O soberbo, que não se arrepende, vai
perecer, porém o justo, que é aquele que se volta para Deus e confia na sua palavra, esse viverá. E isso então gera uma terceira oração de Abacuque, no capítulo 3, que já é uma expressão de que ele entendeu, se colocou no seu lugar e o seu coração está em paz, e louvando o Deus soberano que vai restaurar o seu povo, ainda que tenha que passar por momentos difíceis. Abacuque começa o livro chorando, em crise, começa gritando e termina cantando, descansando no Deus bom e soberano que tem o melhor para o seu povo. Então, dito isso, esse resumão aqui do livro de Abacuque, vamos considerar alguns dos temas principais deste livro que vamos observar ao longo dos nossos estudos. Que temas são estes que nós podemos destacar? Vamos falar aqui de 4 aspectos. 4 aspectos dos temas principais que podemos observar no livro de Abacuque. A primeira questão que destaco diz respeito à exatamente crise do profeta Abacuque. Olha como ele começa o livro, olha o que diz o versículo 2 do capítulo 1. Até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não escutarás. Gritar-te-ei violência e não salvarás. Então, percebam a angústia, o livro começa com o profeta clamando e até gritando diante de Deus. Ele orou por muito tempo e parecia que Deus não respondia. E quando respondeu, ainda trouxe mais questionamentos, confundiu ainda mais o profeta. Então Abacuque aqui no começo, meus irmãos, ele estava alarmado com a corrupção moral e a apostasia que estava tomando conta do seu povo. Parecia que a situação política, a situação econômica, moral e espiritual estava fora de controle. Parecia que o mundo estava de ponta cabeça. E os justos ali sendo oprimidos e os ímpios floresciam. A lei de Deus estava sendo violada. Como que um Deus justo deixa isso acontecer e não faz nada? O profeta chega praticamente ali a questionar o caráter de Deus. Abacuque está em crise. E a lição que nós podemos tirar aqui, amados, deste tema, desde já, é exatamente essa. Um crente verdadeiro pode passar por crise. O crente piedoso pode passar por crise. Nós temos aqui um profeta, um grande homem de Deus. Um grande homem de Deus que passa por crise de fé, com dúvidas e questionamentos. E muitas vezes nós pensamos que crente é aquele que não pode ter dúvida, não pode questionar nada sobre a fé, não pode nem pensar muito sobre a fé, porque isso vai bagunçar a fé dele. Ele não pode ter questionamentos. Nós pensamos isso. Crente é aquele que tem que sempre estar sorrindo, com resposta pronta, não assim, jargão preparado para dar a razão da sua confiança. E se alguém começa a dar uma hesitada, uma duvidada, já logo pensamos, acho que esse aí nem é crente. Está questionando muito, está duvidando muito. Porém, Abacuque, como alguns salmistas também, nos mostram que crente verdadeiro pode passar por momentos de grande confusão, de muitas dúvidas, ele não entende os planos de Deus, não faz sentido. Isso pode acontecer, por exemplo, com aqueles de nós que passam por terríveis tragédias na vida. E esmagados pela dor. Esmagados. Indagam em desespero. Por que Deus permitiu isso? Que Deus bom é esse? E aí começa a formular coisas. Não, então ele não é soberano. Ele perdeu o controle. Ou então ele não é tão bom assim. Isso pode surgir, amados, diante das atrocidades que vemos, as injustiças, a corrupção espalhada por todos os cantos, que não é privilégio só do nosso país. Então, amados crentes, eles podem passar por momentos de desânimo, parece que nada mais faz sentido, parece que Deus está distante, parece que Deus não ouve.
Sabe aquela oração que parece que não passou do teto? Passamos por aquilo que os antigos chamaram de a noite escura da alma. Mas nós vamos ver ao longo do livro como que Abacuque lidou com isso. Como que ele passou da crise para uma confiança alegre em Deus. Como que Deus tratou a vida dele. E o que fica muito claro aqui é que mesmo Abacuque passando por todas estas dúvidas que ele não consegue formular, que não consegue ali naquele momento fazer sentido, ele não chegou ao ponto de chutar o balde. Ele não disse, vou abandonar tudo. Deus não existe mesmo, vou virar ateu. Ele não chegou a esse ponto. Talvez foi quase, mas não chegou. E sim, ele questiona, ele lamenta, ele chora, ele grita. Mas ele não para de orar. Interessante. Ele não para de orar. Algo está atraindo ele. Ele está em busca de respostas, então ele se volta para a palavra com que ele já conhece, e ele continua esperando em Deus. Então, amados, percebam que mesmo em crise, Abacuque não chega ao ponto de abandonar a sua fé pela graça de Deus que o sustenta. Oh, graças a Deus por sua gloriosa sustentação. Então esse livro, amados, ele nos traz lições preciosas sobre o que deu nesse processo de Abacuque. E nós vamos aprender muito com essas lições, sem dúvida nenhuma, atentando para as palavras de Abacuque, revelação de Deus ao longo do seu livro. Amém? Deus nos ajude nisso. Segundo tema, que podemos perceber que o livro promove e instiga, amados, é a respeito dos caminhos inescrutáveis da providência divina. Olha o que diz o versículo 13. Isso é Abacuque já orando aqui depois da primeira resposta de Deus, que disse que viria a Babilônia para disciplinar seu próprio povo. E aí Abacuque, ele indaga ao Senhor, ele diz, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Meus irmãos, o livro de Abacuque nos ensina que, em vários aspectos, o ser de Deus e o agir de Deus estão além da nossa capacidade de compreensão. O livro mostra que Deus pode usar os ímpios para disciplinar o seu próprio povo. E isso deixa o profeta atônito, mais confuso ainda. Como que pode um Deus santo, tão puro de olhos, usando o ímpio para punir o povo que é mais justo do que ele comparativamente? Será que isso não mancha o caráter de Deus? Mas como veremos, amados irmãos, Deus faz isso através de sua muito sábia providência. De tal forma que ele não é culpado pela maldade dos ímpios, não é o autor do mal. Os babilônios são responsáveis pelos seus próprios pecados, por sua ganância, por sua crueldade de querer dominar e devastar tudo. E serão castigados por isso. Mas ainda assim, Deus se utiliza, mesmo deste mal, para cumprir os seus propósitos, que são múltiplos, variados. E isso está dentro daquele assunto de que Deus é 100% soberano, controle absoluto, governa tudo, nada escapa, tudo está. Cada partícula do universo é governada por Ele. Cada evento da história é governado por Ele. Deus 100% soberano. Mas, ao mesmo tempo, o homem é 100% responsável. Duas verdades paralelas na Bíblia. Mas como que isso funciona exatamente? Você sabe a resposta? Se sabe, me ensina, porque eu não sei. É um mistério. É um mistério. Está além
da nossa capacidade de compreensão. E esta questão, dentre outras, devem nos levar a reconhecer que o ser de Deus é insondável. Os seus caminhos estão infinitamente acima dos nossos caminhos. O problema é que muitas vezes nós queremos domesticar Deus. Queremos domesticar Deus. Queremos colocar Deus dentro dos nossos conceitos limitados. E assim, muitas vezes, apequenamos Deus em nossa teologia pobre. Apequenamos Deus. Que Deus pequeno. Desfiguramos o ser de Deus, querendo enfiar ali dentro dos nossos conceitos limitados. E assim, pelo nosso desejo de querer tentar explicar e entender tudo. Por isso devemos lembrar, amados, que nós estamos lidando com um ser que é infinitamente maior do que nós, que somos seres finitos, e isso trata da doutrina da incompreensibilidade de Deus. Muitas coisas podemos entender do Senhor Deus, sem dúvida nenhuma. Ele nos fez, como vimos semana passada, a sua imagem e semelhança. Ele se revelou a nós, por isso podemos nos relacionar com Ele graciosamente em Jesus Cristo. Podemos compreender muitas coisas e devemos estudar a palavra para sempre compreender mais e então amarmos mais o Senhor Deus, porém nunca vamos exaurir o conhecimento de Deus. Até mesmo pela eternidade haverá mais e mais para conhecermos da glória de Deus e nos maravilharmos nele. Portanto, é importante nós entendermos que a revelação de Deus a nós neste mundo não é exaustiva, mas é completamente suficiente. Está de bom tamanho, está excelente, está muito bom para nós, muito bom. É o que está ali, Deus quis revelar. Por isso devemos tomar muito cuidado também com as especulações. Onde a Bíblia se cala, vamos nos calar também. Vamos nos calar. E o fato é que haverão muitas questões neste mundo que nós não vamos ter resposta definitiva. Muitas coisas não sabemos. Os atos de Deus são muitas vezes surpreendentes e inexplicáveis. E isso deve nos conduzir ao temor de Deus. Quão inescrutáveis são os teus caminhos, Senhor, e ao mesmo tempo a vivermos mais satisfeitos com o que temos, descansando no Deus justo e bom. E é isso que Abacuque está aprendendo. Meu problema não é o que eu não conheço sobre Deus. Meu problema é o que eu conheço. Porque isso eu tenho que crer e obedecer e colocar em prática na minha vida. É isso que eu devo dar mais atenção. Como diz Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então Abacuque não teve todas as respostas que queria, mas em sua experiência com o Senhor, ele compreendeu melhor a grandeza do Deus soberano, consequentemente a sua pequenez diante da glória de Deus. Compreendeu melhor também, provavelmente, o seu próprio pecado. Ele ainda tinha uma visão superficial do seu próprio pecado diante da glória de Deus. Ele chega a um aprofundamento disso. E assim se coloca no seu devido lugar e fica satisfeito com o que Deus revelou a ele. E esse é uma lição importante para as nossas vidas também. Outro tema que será abordado, amados, é exatamente o juízo de Deus contra o pecado. Olha o que diz lá, capítulo 2, versículo 16. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor e ignomínia cairá sobre a tua glória. Aqui é Deus falando sobre o juízo que viria sobre a Babilônia. E o livro de Abacuque, então, nos fala que Deus pune severamente o pecado. Nada passa despercebido pelo Senhor. Cada ato de todos nesta terra. Como diz o pastor Hernandes Lopes, o maior engano do homem é pensar que o pecado compensa o que ficará impune.
Por que os homens corrompem ou se deixam corromper para granjear riquezas? Por que vivem sem pudor, dando asas às suas paixões infames, buscando beber avidamente todas as taças dos prazeres? Por que os poderosos esmagam os fracos e os juízes negam a justiça aos que andam retamente? Certamente eles não creem na justiça divina ou creem que poderão escapar dela impunemente. O pecado é uma fraude. Ninguém escapará às suas consequências inevitáveis. Quem semeia vento colhe tempestade, quem semeia na carne dela colhe corrupção. Um dia todos terão de enfrentar o julgamento de Deus e prestar contas da sua própria vida. Portanto, este livro nos ensina, de uma forma geral, meus irmãos, sobre o castigo e condenação da parte de Deus para com o ímpio que não se arrepende. Acaba sendo um sinal do juízo de Deus que aponta para o final, a consumação de todas as coisas. Virá o juízo final de Deus. Virá este juízo. Todos terão de prestar contas. Por isso, amados, a única salvação para o homem pecador é o Evangelho de Cristo. E a Bíblia diz que todos somos pecadores. Todos somos pecadores por natureza. Mas na cruz, a ira de Deus foi aplacada em Jesus. Jesus, sem ter pecado, se fez pecado e sofreu o inferno na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A única esperança para o pecador é arrepender-se de seus pecados e confiar somente em Jesus para a sua salvação. Porém, o livro de Abacuque nos ensina também aquilo que o apóstolo Pedro ensinou na sua carta, dizendo, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Deus disciplina o seu povo desobediente. Porém, diferente do ímpio, visando a sua purificação, não condenação. Como um pai bondoso, ele disciplina aqueles a quem ama. Então, isso deve chamar a nossa atenção à medida que nós seguimos os nossos estudos em Abacuque, porque, meus irmãos, muitas vezes nós gostamos de protestar e apontar o dedo para os males que nos cercam. Mas será que estamos cuidando de nossas próprias vidas com a devida atenção? Primeiro, como que está o seu coração diante de Deus infinitamente santo que tudo sabe? Será que você está levando a sério o seu pecado? Nós como igreja. Em pensamento, em vontades, em ações. Será que você está crescendo em quebrantamento? Ou ainda está cheio de justiça própria? Tendo uma visão bem pequenininha do seu próprio pecado. Ainda cheio de justiça. Por isso que aponta o dedo com muito vigor. Até raiva. Como que está o seu quebrantamento? Será que você está buscando graça em Deus para se afastar dos pecados? Levando a sério. Buscando graça em Deus ou está se deixando levar pelos valores do mundo? Percebem? Será que nós estamos levando a sério isso? Será que você está buscando graça em Deus para guardar os olhos em pureza? Guardar a mente? Buscando graça em Deus para fugir também da idolatria. Tem tanta coisa que podemos amar demais neste mundo. Coisas boas, mas que se tornam ídolos nas nossas vidas, tomam o lugar do Senhor. E aos poucos vamos nos afastando, esfriando no nosso amor por Deus, e tudo isso aqui pode se tornar um ritual vazio, mecânico. Bateu o ponto no domingo. Onde está o seu coração? Que o Senhor nos livre disso, nos ensinando Abacuque. Que o Senhor nos dê um amor maior por Ele. Homem nenhum pode fazer isso. Mas Ele é gracioso. Que o Senhor nos conceda o dom do genuíno arrependimento.
não perdendo o foco. Que o Senhor nos conceda a graça de nos aprofundarmos num relacionamento mais profundo com Ele. O mais importante não é o ministério, não é o trabalho, não é a política. O mais importante é eu diante do meu Deus, amando Ele acima de tudo. E a partir dali, sendo usado por Ele, para onde Ele me chamar, para onde Ele levar. Mas tudo que eu fizer vai ser consequência do meu amor mais profundo por Ele. E meu coração vai estar nele. Amém? É muito fácil perdermos o foco. Muito fácil. Que Deus nos ensine a sua palavra através deste profeta, homem de Deus. E por último, claro, amados, um tema fundamental em Abacuque é confiança e alegria em Deus, mesmo diante das piores circunstâncias. E aí nós temos o seu texto mais conhecido, mais amado pelos crentes. Vamos ler juntos esse verso? Vamos ler? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja graça. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Amém. O livro de Abacuque trata da questão do viver pela fé, não por vista, mas pela fé. Não por aquilo que estamos percebendo ao nosso redor, mas por fé num Deus que governa tudo. O ímpio, o orgulhoso, que confia em si mesmo, que confia no poder de suas riquezas, que confia na sua inteligência, que confia nas suas habilidades, ele será destruído. Tudo isso, por mais habilidoso que seja, por mais poderoso que seja, por mais eloquente que seja, por mais tudo que seja, não será suficiente para lidar com o juízo de Deus. Nada. Nada. Porém o justo, que é aquele que não está confiando em si mesmo, ele já chegou ao fim de si mesmo, se lançou aos braços de Cristo, é tudo por Ele. Esse viverá pela fé, esse será salvo pela fé na palavra de Deus. Amados, nós somos salvos não pelo que nós fazemos, nunca coloque a sua esperança nisso, mas por confiar naquilo que Deus fez por nós em Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Como já foi falado, o apóstolo Paulo, quando ele estava lá escrevendo as suas cartas, e ele pensou em um texto para fundamentar a essência do Evangelho, a essência da justificação pela fé, ele se voltou para Abacuque. E ele então cita 2 vezes Abacuque nas suas cartas, Abacuque 2:4. Isso está em Romanos 1:17 e Gálatas 3:11, como já estudamos recentemente. Portanto, o livro de Abacuque tem registrado a experiência do profeta, como que ele passou da crise, da dúvida, da angústia, para uma confiança alegre no Senhor. O livro começa com ele gritando e chorando e termina com ele cantando. E o que se deu nesse processo? E, meus irmãos, nós veremos que boa parte do processo de Abacuque envolveu ele recordar, aprofundar aquilo que ele sabe sobre a palavra de Deus, sobre o caráter gracioso de Deus, sobre a aliança de Deus com o seu povo. Nós temos várias referências disso ao longo do texto. Ele está rememorando, ele está lembrando, ele está trazendo à sua memória o que ele já conhece da palavra de Deus. Ele está sendo alimentado por uma boa teologia, um bom conhecimento da palavra. Ele traz isso, a aliança do povo, ele relembra também os feitos de Deus para com o seu povo na história. Deus tem o domínio absoluto sobre a história, e este livro também tem várias referências a isso. Ou seja, Deus já havia livrado e cuidado do seu povo no passado,
então o Deus que é fiel às suas promessas vai continuar cuidando até consumar todas as suas promessas, e é assim que finalmente Abacuque descansa. Se é assim, Deus não vai me abandonar. Mesmo nestas horas de sofrimento, não vai me abandonar. Vou continuar fiel. Vou sofrer por Ele. Vou sofrer por amor a Cristo. Vou continuar, porque Ele está comigo. Então percebam que as circunstâncias não mudaram. Virá juízo. O cenário é ruim. As circunstâncias não mudaram. Mas a fé de Abacuque foi reanimada, com base na palavra de Deus, conhecimento mais profundo na palavra, confiança nas promessas de Deus e o seu agir soberano, e assim deve ser com as nossas vidas também. O apóstolo Paulo diz: a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Então, como que nós lidamos com as nossas crises de fé diante de um mundo caído? A resposta é mergulhando na palavra. Conhecimento mais profundo, robusto do Evangelho. Amados, a lição é básica e essencial. Se nós não ouvimos com atenção, se nós não lemos, se nós não paramos, aquieta a alma e volta para o estudo, se nós não paramos para isso, estudo da palavra, não é de se surpreender, e também o desejo de obedecer à palavra, buscar praticá-la, não é de se surpreender que a nossa fé será bem vacilante. Não é de se surpreender. Não é de se surpreender que viveremos muito mais com dúvida e angústia e ansiedade do que a exultação que o profeta apresenta no final do livro. Então a minha oração, amados, é que Deus possa nos conduzir neste processo, por sua graça, através destes estudos no livro de Abacuque. Vamos aproveitar aí essa jornada do profeta e tirando lições para as nossas vidas, e eu oro que Deus possa fortalecer a nossa fé e que possamos nos juntar ao profeta dizendo de coração: ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Esta é a fé que glorifica o Deus soberano. Que ela cresça em nós para a glória de Deus. Amém? Portanto, não perca os próximos estudos, não perca as cenas do próximo capítulo em Abacuque. Convide seus amigos, convide seus inimigos. Vamos todos estudar a palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, te damos glória, porque o Senhor é bom e o teu amor, tua misericórdia dura para sempre. Ó Deus, obrigado pela palavra, Pai. Obrigado por esse conhecimento tão precioso que nós temos do Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque isso alimenta a nossa alma, isso é o que completa o nosso ser, Pai, estar em Ti. Então, obrigado pelo livro de Abacuque também, por essa experiência do profeta. Ó Deus, este homem que o Senhor tratou, que o Senhor trabalhou e o Senhor usou para escrever um dos livros da Bíblia, da palavra. Pai, nos ensina através desses escritos, alimenta a nossa fé, que possamos crescer no Senhor para a Tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém.